Amém, né, meus amados? Uma boa noite a todos. É muito bom estar aqui, é muito bom estar na casa de Deus, é muito bom estar reunido com os irmãos. E nessa noite, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 16, verso de número 33. Creio eu que é um texto bem conhecido por todos nós, em João, capítulo 16, verso de número 33, aonde nós ouvimos aqui e vemos, né? Deus é maravilhoso, Deus Ele nos ama e Deus Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe daquilo que precisamos, daquilo que Ele assim tem proporcionado a cada um de nós. E no texto de João, capítulo 16, verso de número 33, Ele nos diz algo aqui de grande importância a todos nós. João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém, meus amados? Vamos estar orando mais uma vez, vamos estar agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Vamos falar com Deus nessa noite. Pai de amor, Pai de infinita bondade, agradecemos a Ti, Pai, por mais um dia de vida que o Senhor assim concede a cada um de nós. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado cada um de nós, Pai. Obrigado, Deus, pelos dízimos, obrigado, Senhor, pelas ofertas, obrigado, Pai, porque escolhemos estar na Tua casa, escolhemos, Pai, estar na Tua presença, escolhemos estar no melhor lugar, e o melhor lugar é estar na casa do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Bom, queridos, o texto que nós lemos, ele fala para nós, né, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, ele fala aos seus discípulos aqui sobre as dificuldades que eles enfrentarão no mundo, e também oferece não só a eles, mas a todos nós uma mensagem de esperança, de bom ânimo. Tem de bom ânimo, não desanime. Jesus, ele estava preparando aqui os seus discípulos para a sua crucificação e tudo o que eles poderiam ainda enfrentar, e é isso que Jesus nessa noite está preparando o nosso coração para isso. No mundo tereis aflições, no mundo vocês vão enfrentar desafios, mas tem de bom ânimo, apesar das tribulações e desafios que podem surgir, vão surgir, a nossa fé em Jesus proporciona a cada um de nós a certeza de que Ele, Jesus, superou todas as adversidades e nós também podemos. Nós podemos superar as dificuldades, nós podemos superar as adversidades. A passagem que lemos, ela tem sido, vamos dizer assim, uma fonte de conforto e encorajamento a viver mais, a buscar alcançar grandes coisas, a não se ficar apenas preso ali no seu mundinho, na sua caixinha ali, mas a você se abrir e a buscar cada vez mais a presença de Deus. E é isso que a gente precisa entender. E é claro que essa passagem nos lembra também que apesar das dificuldades, apesar dos desafios que enfrentamos na vida, podemos encontrar paz, e nós vamos encontrar paz em Jesus, porque só nele, é Ele que traz essa paz, é Ele que nos dá essa paz, é Ele que nos refrigera, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece cada vez mais. Então, queridos, nós vamos enfrentar desafios, nós vamos enfrentar problemas, mas nós encontramos paz em Jesus. É esta paz que nos fortalece. As aflições, elas são partes da nossa vida que não tem como evitar, nós vamos passar por elas, mas nós precisamos sempre buscar e ser motivados pela essa fé, e essa fé em Jesus. É esta fé em Jesus que nos proporciona a caminhar cada vez mais, a buscar cada vez mais. Então não desanime, a vitória de Jesus sobre o mundo nos dá esperança. Foi aquilo que o nosso irmão aqui logo na introdução, ele falou: irmãos, como é bom a gente agradecer a Deus, como é bom a gente entender que Jesus nos dá esperança no meio desse mundo, no mundo que nós estamos vivendo. É bom a gente saber disso, é bom saber que Ele nos dá força para enfrentar as lutas, Ele nos dá força
para vencer, para ser mais do que vencedor, porque nada vai nos separar do amor de Cristo, queridos, nada. A gente precisa confiar, a gente precisa buscar cada vez mais a presença de Deus. Por isso que ele diz em Romanos 8, versículo de número 35, o que nos separar do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada, mas nós precisamos confiar em Deus, porque vamos enfrentar momentos de tribulação. Mas esse texto que nós lemos, e aqui é onde ele diz, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, nos lembra que nós não estamos, você não está sozinho, em meio a tantas batalhas, você não está sozinho, Deus está com você. Mas queridos, se Jesus está falando para nós, para termos bom ânimo, o que produz em nós então o desânimo? O que produz o desânimo? O que produz o desânimo, então? A primeira situação aqui que nós vamos poder ver, o desânimo, ele produz em nós esse desejo ou não, desejo de não estar, de não buscar. As palavras, muitas das vezes negativas, produzem em nós o desânimo. Aquilo que os outros estão falando, muitas das vezes nos desanimam de estar na presença do Senhor. Não era para ser assim, entendendo aqui o que o texto nos garante, entendendo aqui o que o texto nos fala. Quantas das pessoas estão, eu estou desanimado de ir na igreja por causa disso, estou desanimado. E aí as pessoas, elas são motivadas por aquilo que elas ouvem, e não por aquilo que elas vivenciam na presença de Deus. Eu estou desanimado, hoje eu não estou querendo, hoje eu não vou na igreja, eu estou desanimado, e com esse desânimo vai criando um afastamento, a pessoa, eu não vou entregar o dízimo, eu não vou fazer mais da forma que eu estou fazendo, porque eu não concordo, e esse desânimo vai criando na pessoa um distanciamento e esquecendo daquilo que Jesus diz. Tenha bom ânimo, igreja, tenha bom ânimo, igreja, que nós possamos ser aqueles que estamos dispostos a doar, a se entregar. Há muito, volto a dizer, nós temos muito para fazer, mas o desânimo está afastando as pessoas da presença de Deus, e de forma alguma eu tenho que cada vez mais buscar. Tem de bom ânimo, essa palavra de encorajamento de Jesus, ele nos faz buscar cada vez mais a excelência, não olhar aquilo que os outros estão dizendo, mas se colocar à disposição como verdadeiros servos do Senhor. Então não desanima, busca a Deus, tenha bom ânimo. Toda conversa negativa, ela tem poder sim de destruir. Palavras negativas tem poder de destruir. A palavra má, pessimista, aquela palavra que machuca, pode levar facilmente ao desânimo. Não, se você vai para a igreja, para quê? Você vai entregar dízimo? Você vai dar dízimo para o pastor Liésio, o pastor Wesley? Vocês vão entregar dízimo para os pastores? Olha, irmãos, o que está sendo feito nesta igreja, olha o que Deus tem feito, olha como Deus tem agido. E aí tem pessoas que estão, eu estou desanimado, eu estou com desânimo, eu não estou fazendo isso, mas porque bateu um desânimo, eu não estou concordando com isso, eu estou desanimado. Irmãos, nós precisamos ter bom ânimo, porque as dificuldades vão vir. E cuidado, porque às vezes com a sua palavra de desânimo, numa palavra de encorajamento, você está levando muitas pessoas a também se afastar da presença do Senhor. Provérbios capítulo 18, verso de número 21, olha o que a palavra de Deus diz: morte e vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Irmãos, será que com as nossas palavras nós estamos trazendo palavra de desânimo ou palavra de ânimo, palavra de vida ou palavra de morte, o que você tem falado? E aí muitas das vezes a nossa palavra de desânimo tem contagiado as pessoas negativamente. Então, se você fala, produz, não é bênção estar na casa do Senhor. Como é maravilhoso ser dizimista nesta igreja, como é maravilhoso poder servir a Deus nesta igreja, como é maravilhoso poder estar junto com os irmãos ali em comunhão, como é maravilhoso a gente poder ter esse bom ânimo de buscar estar na casa do Senhor. É isso que nós precisamos ter em mente, irmãos. Tem de bom ânimo. Tira esse esfriamento, tira esta
palavra que às vezes a gente fala, morte e vida estão no poder da língua. Às vezes nós estamos trazendo maldição para nós, para a nossa família, para a vida dos nossos filhos, para as pessoas que estão ao nosso redor, do jeito que nós estamos falando. Então, queridos, entendam isso. As palavras, ela têm um poder e tem um significativo em tudo. Cuidado com aquilo que você fala. Elas podem edificar, ou elas também podem edificar, elas podem trazer vida, mas elas podem destruir. Elas podem causar dor naquele que está ouvindo o que você está dizendo. Será que as suas palavras, elas estão edificando? Elas estão trazendo vida? Ou elas estão destruindo? Elas estão causando dor? Queridos, é essencial ser consciente. É algo que a gente precisa entender, é algo que a gente precisa, assim, é algo essencial na nossa vida. Ter cuidado com aquilo que nós estamos falando. Que as nossas palavras sejam palavras de amor, sejam palavras que edifiquem, sejam palavras que produzam vida. E mais do que isso, buscar cada vez mais, é o que nós precisamos fazer, promover a positividade, o encorajamento, de dizer não, você é mais do que vencedor, não, você vai conseguir, você vai chegar lá e Deus está com você. Do que muitas das vezes você dizer e falar assim, o que você vai fazer? Isso é demais para você, você não vai conseguir. Você vai fazer, você vai agir da forma que você está agindo. Você vai ser crente agora, você vai ser cristão. E isso, quando nós ouvimos isso, tristemente, às vezes até dizer, são pessoas que estão dentro da igreja, que não estão encorajando, outros estão desanimando. Estão colocando, desanimando, as suas palavras não têm um teor de vida, mas um teor de morte. Irmãos, que nós possamos entender isso. O que você está falando, como você está agindo, como você tem falado sobre a sua casa é um lar de bênção. A sua casa é um lar de bênção, a sua casa é um lugar maravilhoso. Então, cuidado com a forma que você está falando, a forma que você está dizendo. Então, irmãos, busque a Deus, as suas conversas diárias, como tem sido. Será que nós estamos escolhendo para a nossa vida algo que nos inspira cada vez mais a buscar a presença de Deus? E isso constrói em nós relacionamentos, vamos dizer assim, saudáveis, relacionamentos construtivos. Será que o que nós estamos buscando? Ou nós estamos nos afastando da presença de Deus porque temos falado e temos vivenciado coisas que não agradam a Deus? Como você tem agido? Eu convido você, nesta noite, a refletir sobre as suas palavras. O que você tem falado? O que você tem falado não só aqui dentro da igreja? O que você tem falado lá fora? Você tem se deixado corromper? Você tem agido de forma contrária à vontade e o querer de Deus com as suas palavras? Quando ninguém está vendo o que você fala, o que você diz, como você age? Será que nós estamos trazendo bênção para a nossa vida ou nós estamos trazendo maldição? Ou você atrai vida? Ou você está traindo morte? Você está dizendo, nossa, trabalhar onde eu trabalho, que lugar ruim, que maldição. E aí, mas no primeiro dia que você vai para o serviço é maravilha, né? Na primeira semana, segunda semana você está glorificando. No segundo mês, no terceiro mês você já está falando assim, misericórdia, ô lugar, que vontade de poder pegar o meu chefe ou a minha chefa e falar com elas assim, nossa, ó aqui, quero nem ir trabalhar hoje, eu tenho que ir para aquele serviço, misericórdia. Olha as suas palavras. Olha as suas palavras, olha como você tem agido. Nossa, minha família é só Jesus na causa. Não, o seu lar tem que ser, a sua casa tem que ser um lugar de bênção. A sua casa tem que ser um lugar onde você adora ao Senhor. A sua casa tem que ser um lugar separado. A sua casa tem que ser um lugar de paz e de bênção. Mas cuidado com a fala cuidado com como você está falando. Então não se deixe levar por aquilo que as pessoas estão falando para você. Você não deve aceitar na sua vida também. Nós estamos falando aqui sobre como estamos falando, como estamos agindo. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos aqui: não aceita de forma alguma palavras de derrota na sua vida, falar que você não vai conseguir. Não, eu vou, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus
que me fortalece, eu sei o Deus que eu confio e eu vou conseguir, porque com Deus vai ser no tempo dele, também no meu tempo, pois eu confio nele. Irmãos, é dessa forma. Então não aceita palavras de derrota, não aceita palavras pessimistas, não aceita palavras de misérias, não aceita isso na sua vida, não. Entenda que você é mais do que vencedor, entenda que você vai poder chegar e vai alcançar grandes coisas na sua vida, porque as pessoas, na maioria das vezes, vão falar para você, você não vai conseguir. Então muda esta realidade, busca a Deus. Não deixe as pessoas te desanimar, não. Porque tem pessoas que têm vamos dizer assim, isso já acompanha eles, esse poder de desânimo, de falar, não, você não vai. Você vai fazer isso? Para quê? Tem pessoas que têm a alegria, infelizmente, né? A gente tem que falar. Tem pessoas que têm a alegria de te ver você desanimado. Tem pessoas que não estão felizes com a sua felicidade. Tem pessoas que estão do seu lado, mas na verdade só estão ali para te tentar colocar para baixo. É como você compra qualquer coisa. Quando você compra um carro, uma moto, uma bicicleta, que seja, você está doido. Você vai comprar isso para quê? Para que você vai agir dessa forma? Isso aí não vale nada. E às vezes você está com aquela alegria, aquela felicidade de ter feito comprei meu primeiro carro, comprei a minha primeira moto, ou comprei a minha primeira guitarra, e aí você ali está naquela, você está de brincadeira. Você comprou isso aí? Para que isso não serve, não? Isso aí, nossa, você podia ter feito isso, você podia ter chegado lá, você poderia ter melhorado mais. Mas é aquilo que Deus te deu condição de você conquistar, aquilo, então se alegre. Mas tem pessoas, estou falando sobre compras, estou falando sobre isso, mas tem pessoas que têm inveja da sua casa, inveja da sua família, inveja da sua alegria, inveja de como você está vivendo. Tem pessoas assim que elas têm essa inveja e carregam isso dentro dela. Então repreende isso na sua vida e fala, Senhor, que eu não venha de forma alguma aceitar na minha vida ou sobre a vida dos meus filhos palavras de derrota, palavras pessimistas, palavras que vão dizer, não, seu filho não vai dar nada que presta. Vai sim. Vai sim, está aí, Deus sabe, e Deus vai fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos, irmãos. Então a gente precisa buscar lutar pelos nossos sonhos, buscar lutar pelos nossos projetos, pelos nossos objetivos e colocá-los nas mãos de Deus. Porque Deus, no tempo certo, no momento certo, na hora certa, Ele vai agir. Mas coloca tudo nas mãos de Deus. Coloca nas mãos de Deus. Não aceite palavras que venham te desanimar, palavras que venham te colocar para baixo. Repreenda isso e fala, Senhor, em nome de Jesus, é no teu nome, Senhor, que o Senhor me ajude, que o Senhor seja comigo, Pai, nesse momento de dificuldade. Quando nós olhamos para a Bíblia também, queridos, lá em Números capítulo 13, verso de número 17, nós vamos ver ali Moisés enviando ali os 12 espias. Números capítulo 13, verso de número 17, diz assim, enviou, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha. Nós estamos vendo aqui que ele envia ali 12 homens para avistar a terra prometida, para olhar a terra prometida, para ver como é maravilhoso ali, e desses 12, 10 que ali estavam, ao voltar depois de 40 dias ali olhando aquela terra prometida, que era uma promessa de Deus para a vida deles, eles voltam, os 12 dos 10, eles falam assim, é ruim, nós vamos fazer o que lá? Aquele povo é grande, aquele povo é poderoso demais, na primeira oportunidade que tiver, nós vamos morrer todo mundo, nós vamos fazer o que lá? Mas Deus tinha uma promessa para a vida deles, e o que eles precisavam crer entender que Deus já tinha reservado. Mas dos 10, e glória a Deus por isso, veio 2, Josué e Caleb falou, não, nós vamos lá, Deus é conosco, nós vamos enfrentar esse gigante, nós vamos vencer essa batalha, nós vamos lutar, e eu sei que nós vamos conquistar. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos é que desses
10 homens que foram ou que ficaram incrédulos quanto àquilo que Deus poderia fazer na vida deles, esses 10, eles tiveram um papel ali de influenciar negativamente toda aquela comunidade, todo aquele povo. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos a isso nesta noite. Não se deixe influenciar, não seja influenciado, não seja influenciado por aquilo que as pessoas estão dizendo. Às vezes tem sempre 1 ou 2 ou 3 ou até 10, que em vez de influenciar positivamente a igreja, que em vez de criar ânimo, desejo de prosseguir, de conquistar, de vencer, de superar os obstáculos, são aqueles que influenciam totalmente. Como assim influenciou a vida todo aquele povo a não acreditar na possibilidade de conquistar? Então o que eu quero dizer para os irmãos essa noite é: influencie, que você seja um influenciador, que você fale do amor de Deus, que você não tenha vergonha de falar de Deus, que você influencie positivamente, que você demonstre: não, nós vamos conquistar. Quando nós falamos aqui, não, nós vamos, a nossa igreja vai ser relevante na nossa cidade, e nós falamos amém. Às vezes tem 2, 3 que falam assim: é ruim de conseguir, eu quero ver. Não, nós vamos, para a honra e glória do Senhor, nós vamos conquistar. Para a honra e glória do Senhor, nós já conquistamos tantas coisas, nós já temos bancos, para a honra e glória do Senhor, é uma conquista nossa. Pastor já está morando na casa pastoral. Olha, ainda há muito, para a honra e glória do Senhor, queridos, nós vamos construir aqui. O sonho do nosso pastor, e é o sonho que Deus colocou na vida dele, nós precisamos partilhar. Vai ter a nossa escola aqui. Eu creio que alguns às vezes estão ali como esses 10. É ruim, eu quero ver isso acontecer. Mas nós temos que ser Josué e Caleb e dizer: nós vamos conquistar, porque o nosso Deus está conosco, Ele não vai nos deixar desanimar. Então não seja aqueles que vão influenciar negativamente, mas sejam aqueles que vão estar dispostos a influenciar positivamente a essa conquista, irmãos, porque tem promessa de Deus nisso. Nós precisamos entender essas promessas que Deus faz na nossa vida. Então a gente precisa ser aqui como Josué e Caleb e dar um relatório diferente. Dá esse relatório diferente, fala: não, nós vamos subir, nós vamos possuir, nós vamos conquistar. É isso que Deus requer de cada um de nós. Agora não deixa o desânimo tomar conta da sua vida ao ponto de falar: nossa, mas vamos ter que fazer isso. É muito desafiador. Olha quanto. E aí a gente já começa a pensar em números. Nossa, quanto nós vamos gastar? Quanto nós vamos ter que agora fazer? O que nós vamos ter que fazer? Eu não sei. Eu sei que se tem promessa de Deus, eu sei que se as dificuldades são grandes, a vitória vai ser maior ainda. A vitória vai ser maior ainda. Porque se não tiver desafio, se não tiver enfrentamento, se nós não buscarmos compreender o que Deus pode fazer, se nós começarmos a olhar as dificuldades, se nós começarmos a olhar os desafios, nós não vamos avançar. Nós precisamos ter desafios? Sim. Nós precisamos, e Deus nos dá força para enfrentar os desafios? Sim. Mas nós vamos vencer. Então não fique olhando o tamanho do problema, mas confia em Deus. Assim como eles influenciaram negativamente aqui todo um povo, que nós não sejamos aqueles que vamos desanimar, mas não, nós estamos sim. Vamos vencer, nós vamos chegar lá, nós vamos conquistar, nós vamos alcançar grandes coisas, porque o nosso Deus, com certeza, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, é nele que nós confiamos, é nele que nós, com certeza, colocamos a nossa vida na presença dEle. Então, queridos, que nós possamos buscar a Deus. Mas em Números, capítulo 14, verso de número 1, ele diz assim: então toda a congregação levantou de uma só voz, e o povo chorou naquela noite. O verso de número 2, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão e contra toda e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido no deserto. E porque o Senhor nos traz essa terra para cairmos à espada, e porque as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito?
Olha o que esse povo está dizendo no momento de aflição, no momento ali que eles estão desanimados, e no momento em que eles estão ali olhando as circunstâncias. Ele diz: é melhor voltar para o Egito. Isso vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil alcançar o que nós estamos tentando. Vai ser muito difícil a gente chegar, a gente buscar. Vai ser muito difícil. Tem muita gente que fala: não, vai ser muito difícil. Vamos voltar atrás. Vamos voltar para trás. Largue isso por aí. Vai ser muito difícil. E muitas pessoas, às vezes, serão aqueles que vão negativamente influenciar. Vocês vão fazer isso? Isso é muito difícil. Vai ser quase impossível chegar onde vocês estão pensando em chegar. Tem gente que influencia negativamente. Estou falando aqui, queridos, dessa conquista, mas é uma conquista nossa, em nome de Jesus nós vamos conseguir. Mas tantas são os desafios que você enfrenta. Pessoas que às vezes falam com você: você não vai conseguir chegar aonde você está querendo. Você vai fazer isso para quê? Tem pessoas que têm o prazer e a alegria, como eu já disse aqui antes, de te desanimar, de colocar você para baixo. Então não olhe as circunstâncias, busquem a Deus. Não sejam assim, não sejam aqueles que desanimam, não sejam aqueles que estão sempre prontos para desanimar. O mais importante é você, eu creio nisso, é você estar atento àquilo que Deus está te dando, palavras que são palavras de encorajamento, palavras que te dão força, palavras que te motivam, que fazem: não, você vai chegar lá, porque Deus é contigo, seja forte, não teme. São palavras essas que nós precisamos colocar na nossa vida. É isso que a gente precisa entender, queridos. Nós somos sim mais do que vencedores. Nós vamos enfrentar as batalhas, nós vamos enfrentar a dificuldade, mas vamos vencer, porque Deus trabalha com esse tipo de pessoas que estão dispostos a ir adiante, a fazer a diferença, a ser como Josué, a ser como Caleb, aqueles que vão sim encorajar, aqueles que estão dispostos a viver, irmãos, a vivenciar. Então não aceite, não se coloque ali no lugar de ser também um murmurador, um reclamador. Porque o desânimo, queridos, é uma ferramenta que o diabo usa. E usa para fazer com que você não tenha vontade de continuar. Porque essas palavras negativas, elas nos impedem de buscar a Deus. Então tome cuidado para você não se deixar de forma alguma se influenciar negativamente por aquilo que os outros estão falando, ou por aquilo que os outros estão dizendo. Cuida também para você mesmo não falar palavras de fracasso na vida dos outros. Cuida disso, seja um verdadeiro crente, seja um verdadeiro cristão, independente do local. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 32, olha o que a palavra de Deus diz. Cuidado para a gente não ser aqueles que vamos arruinar a vida dos outros. Portai-vos de modo que não deis escândalo. A palavra do Senhor está dizendo: nem a judeus, nem a gentios. Mas nós precisamos meditar na palavra do Senhor, irmãos, e a gente precisa entender isso. Cuidado para que vocês não gerem escândalo na vida dos gentios, dos judeus, e nem na igreja de Deus. Será que nós estamos sendo pedra de tropeço, ou nós estamos trazendo as pessoas para próximo de Jesus? Ou nós estamos sendo pedra de tropeço, querido, na vida daqueles que não conhecem? Em vez de nós trazermos para perto, nós estamos afastando. Então você, como servo do Senhor, no local em que você está, não aqui na igreja, mas no local, quando eu digo aqui, você está na sua casa, no seu trabalho, aonde está, aproxima as pessoas, não afasta não. Porque tem pessoas que às vezes ouvem certas palavras que você, como servo do Senhor, fala, que ela fala assim: eu não vou naquela igreja, é ruim igreja, se aquilo lá se diz ser crente, agindo daquele jeito, agindo daquela forma, quero ir lá não? Então cuidado com o que você fala,
Morte e vida, volto a dizer, estão no poder da língua. Agora, cuidado para que você não seja motivo de escândalo para a igreja de Deus. É melhor que você nem fale que você é cristão. Porque se você fala que você é cristão, nós já falamos isso aqui em tantas oportunidades, você é santo, você é separado, você é alguém escolhido por Deus para fazer a diferença, você é escolhido por Deus para ser luz, para ser sal, você é escolhido por Deus para influenciar as pessoas. Mas você está sendo escândalo na vida daqueles que não conhecem. E pior do que isso, você está gerando motivo de escândalo para a igreja do Senhor. Então muda de vida. Muda de vida, é isso que Deus Ele pede a nós. Então cuidado para você não ser, volto a dizer, para que você não se torne aquele que que leve palavra de fracasso na vida dos outros, mas que seja aquele que vai falar assim: não, você pode, você vai, e ainda tem jeito para a sua vida, porque Deus te ama. Você é alguém especial para Deus. Você é alguém que Deus te ama por aquilo que você é. Não dê ouvido àquilo que os outros estão falando. Testemunhe o amor de Deus. Testemunhe o amor de Deus. Cuidado. Cuidado com as suas palavras, cuidado com aquilo que você diz. O que mais produz desânimo também é as adversidades. O que mais produz, é claro que se a gente for olhar a lista daquilo que produz desânimo, é muita coisa. O que desanima mais você de estar na igreja, de buscar a Deus? Às vezes as circunstâncias, quando você está para sair de casa para vir para a igreja, tem alguma coisa que está ali falando, diz, não vai não, você vai fazer o que lá? E aquilo vai te criando, dizendo, acaba você dizendo assim: eu não vou na igreja hoje não vou não, e é isso que o inimigo quer. Ele quer te motivar, ele quer fazer você ficar desanimado, ele quer fazer com que você não venha para cá, que você não ouça a palavra de Deus, porque, claro, irmãos, a palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não volta vazia, então não se deixe desanimar, porque as adversidades da vida, elas vão fazer você parar. A maneira como você encara as adversidades, os momentos difíceis da vida, que vão determinar cada vez mais o grau do seu ânimo. Do seu ânimo, o ânimo de buscar a Deus. Nós vemos tantas pessoas com ânimo para tudo. Para tudo. Tem ânimo para tudo. Mas na hora que vai falar assim, tem ânimo, não tem um ânimo de estar na igreja. Por quê? Porque é uma batalha espiritual, irmãos. O inimigo, de todas as formas possíveis, ele vai levantar para fazer você desanimar de estar na igreja. E é aí que entra, é aí que nós precisamos falar: Senhor, que o Senhor me ajude, porque eu preciso buscar a Deus. Que o Senhor me fortaleça, que o Senhor seja a minha luz, que eu consiga cada vez mais estar na casa do Senhor, que eu não me venha desanimar, mas que eu possa buscar a Deus, porque as adversidades é como você enfrenta. Se você já fala assim, eu não vou, eu estou desanimado, você sabe que eu não vou? Está calor demais, eu não vou sair de casa nesse calorão para mim ir na igreja. Eu sei que lá na igreja tem ar-condicionado, mas eu estou desanimado. Aí se está frio demais, não, eu não vou para a igreja não, porque está muito frio, eu quero ficar em casa. Se chover então, pode chover 5 milímetros. E não vou não, é ruim de eu ir para a igreja, hein? Vai dar enchente. A gente tem que falar assim, glória a Deus, porque choveu, está um calor, a umidade do ar, está só Jesus na causa mesmo, mas vai melhorar em nome de Jesus. Mas ameaça chover um bocadinho, nossa, agora deu ruim. E tá perto de março, nossa, março foi aquela enchente, e agora? Gente, ânimo. Não aceite isso não. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe da nossa necessidade. Nós precisamos também nos motivar com ânimo, com alegria e buscar a Deus. Porque, queridos, nós precisamos entender e viver cada vez mais a vontade e o querer de Deus. Se nós olharmos em Provérbios, capítulo 24, versículo de número 10, Provérbios 24, 10, olha que interessante. Provérbios capítulo 24, versículo de número 10. Irmãos, olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios 24, 10. Se te mostrares fraco,
se te mostrares fraco no dia da angústia, se você se mostrar fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Então não se desespere. Olha o que o Salomão aqui, o rei Salomão está dizendo. Se nos momentos difíceis da sua vida você for frouxo, se nos momentos da sua vida você não tiver coragem, se nos momentos da vida você começar a se lamentar, se nos momentos da vida você ficar olhando, irmãos, você vai perder tempo, você vai ser frouxo. E a palavra do Senhor aqui, nessa versão, ela fala, você vai se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena, você será derrotado. Então não seja aquele que vai ser vencido, mas seja aquele que vai exaltar e glorificar o nome do nosso Deus, dizendo: obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor nos ajudou, e até aqui o Senhor supriu as nossas necessidades, até aqui o Senhor nos fortaleceu. Nós sabemos que a luta é difícil, mas nós temos que ter isso em mente: eu não vou desistir, eu não vou parar. Eu sei e não quero, em nome de Jesus, que esse desânimo faça parte da minha vida. Está difícil, mas eu sei que eu vou conquistar. Está difícil, mas eu vou orar e eu sei que Deus vai agir. Está difícil de ver conversão, às vezes na vida da minha esposa, às vezes na vida do meu esposo, às vezes na vida da minha família, do meu pai, da minha mãe. Está difícil, mas ora, não desanima, busque. Sabemos que nós vamos enfrentar luta, e vamos, mas eu não posso me entregar. No que se diz respeito a estar desanimado, eu vou me entregar e vou falar: não vou conseguir. Porque, querido, se o desânimo encontrar lugar, a pessoa, o irmão, a irmã, todos que aqui estão, você vai ser vencido. Então não dê lugar ao desânimo. Não é, eu vou chegar lá em nome de Jesus. E é claro que para evitar esse tipo de coisa também, esse tipo de circunstâncias, a gente tem que estar com os nossos ouvidos atentos. A quem nós estamos emprestando o nosso ouvido? A quem você está emprestando o seu ouvido domina o seu coração. Porque tem pessoas que, volto a dizer, que tem esse papel do diabo de querer te desanimar. E aí você tem que aprender a repreender. E nós temos que, de todas as formas possíveis também, buscar entender quem são de fato os nossos amigos, quem são de fato as pessoas que estão ali para nos encorajar, tanto no momento de alegria quanto no momento de tristeza. Quem são as pessoas que estão do nosso lado? O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui que Paulo chegou a ficar desanimado. Mas aí em 2 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 8, ele vai falar assim, e quando meu amigo Tito, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8, para não citar errado. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. Se eu falei primeiro, peço perdão, é segundo, tá? Perdão aos irmãos, vamos lá, segundo. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. Agora sim, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Paulo aqui, ele fica desesperado, Paulo aqui, ele fica desanimado, Paulo, as circunstâncias ali levaram ele ao desânimo. Mas assim como Paulo, assim como nós precisamos entender isso, Deus sempre tem uma pessoa para nos ajudar. Se olharmos mais um pouquinho à frente, nós vamos ver aqui Paulo falando do seu amigo Tito, que vai ali para encorajar ele, para dar força, para que ele possa superar. E é isso que a gente precisa, é isso que nós precisamos, porque Tito aqui era um amigo sincero, que falava a verdade, que mostrava para ele, falava, esse é o caminho, e trazia palavras de encorajamento, de ânimo. Amigos verdadeiros sempre é aquele que
tem mensagem de ânimo para a gente, nos confrontando com a verdade, nos dizendo: você precisa melhorar nisso, você precisa melhorar naquilo, e a gente leva tempo para entender isso. Quando um amigo de verdade chega perto da gente e fala: você precisa mudar nisso, isso leva tempo. A princípio dói, a princípio você fala assim: nossa, eu ouvi isso. Mas é um confrontamento, queridos, porque é um amigo verdadeiro que é a mudança da gente. Então não fique desanimado. Busque a Deus. Busque ao Senhor. E, queridos, viva de fato essa vontade. Ainda em 2 Coríntios capítulo 7, versículo de número 5 e 6, diz assim: porque mesmo quando chegando a Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Deus que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de Tito. Irmãos, esse amigo mais chegado que irmão, esse amigo que está ali para nos ajudar, nos momentos duros, nos momentos de dificuldade. O que eu quero dizer para você, o que nós aprendemos aqui com Paulo: busque apoio, busque apoio, busque apoio em amigos verdadeiros. Não se isole, isso é ruim, e leva tempo para a gente aprender isso, queridos. Não se afaste daqueles que querem o seu bem, não se afaste daqueles que estão dispostos a caminhar, a te ajudar a você caminhar. Porque aqui Paulo ele vai dizer: nós somos massacrados por dentro e por fora. Então não se afaste, não se isole. E, queridos, isso leva tempo, até você entender isso. Isso leva tempo. Quantas pessoas às vezes se isolam? Quantas pessoas às vezes estão achando: não, o melhor lugar que tem é me afastar de tudo? Não. Se você está ali e tem um amigo, então não se afaste, busque a Deus. Busque a Deus, não se afaste, mas busque a presença do Senhor. Não desanime. Tantas são as circunstâncias que nos fazem desanimar, mas não desanime. Busque o consolo necessário, busque a presença de Deus. Paulo, olha quem foi Paulo. Ele tinha Tito, seu amigo. Olha, e às vezes a gente fala: não, eu não preciso. Você precisa entender, queridos. Então a gente precisa buscar a Deus. Em Provérbios capítulo 27, versículo de número 9. Olha aí, abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia e fala assim, algumas versões que diz assim: como o perfume, o óleo e o perfume alegram o coração, o óleo e o perfume alegram o coração, a vida, a amizade sincera. E aí ele vai dizer: o óleo e o perfume alegram o coração, assim como faz a doçura do amigo pelo conselho cordial. Queridos, a amizade sincera, ela nos dá alegria, nos dá ânimo de viver. E é claro, a gente precisa sempre lembrar disso. Isso nos lembra que nós precisamos ter pessoas ao nosso redor que nos apoiam. Pessoas que estão ao nosso redor, que nos apoiam, que nos encorajam. É fundamental. É fundamental para a nossa felicidade ter pessoas que estão do nosso lado, que nos dão a mão, que nos ajudam. E não é só nos momentos de tristeza, mas é nos momentos de alegria, porque é aí que é o verdadeiro amigo também. Porque no momento de tristeza sempre chega um: vem cá, mas é aquele que se alegra com a sua alegria. É aquele que te ajuda quando está tudo ali indo de mal a pior. É aquele verdadeiro amigo que nós precisamos buscar. Então não deixe o desânimo tomar conta da sua vida. Se você está buscando se fortalecer ou fortalecer as suas amizades, ou se tornar um amigo melhor, faça isso hoje. Apoie aqueles que você ama. Apoie aqueles que você quer bem. Apoie, às vezes um simples gesto de carinho. Às vezes um simples gesto de amor, uma palavra que você diz na hora certa, no momento certo, é tão maravilhoso. Você ouvir uma palavra de carinho, uma palavra que te traz conforto, como é bom. E também uma palavra que te exorta é bom também. Uma palavra que está ali, que te encoraja. Uma palavra que vai fazer com que você faça também a diferença na vida de alguém. Então não desanime.
Vamos valorizar cada vez mais essas pessoas que nos querem bem, essas pessoas que estão nos ajudando e traz esses relacionamentos de conforto e de alegria e queira ter essas pessoas sempre perto de você. Não se afaste, não se isole, não cria esse distanciamento. E às vezes você sabe também o que nos traz desânimo? A nossa visão distorcida daquilo que nós estamos olhando. E eu já citei aqui pela manhã, às vezes o pastor está pregando, nossa natureza é algo tão maravilhoso, volto a dizer, vocês já até aprenderam, né? Mas a pessoa está falando assim, você está falando de Ana Teresa, né? E aí o pastor está falando, nossa, a criação de Deus é maravilhosa, é maravilhosa. Olha, hoje pela manhã eu almocei um bife de caçarolinha. Aí o cara está entendendo, mas o pastor agora está caçando. Caçando o quê? Com um rife de caçar rolinha. O pastor está falando de bife de caçarolinha que ele almoçou hoje, Deus proporcionou. Aí o cara já de lá já começa assim, gente, o pastor está falando de rifle para caçar rolinha, o pastor está ficando doido. Eu estou falando aqui de visão distorcida, estou falando aqui também de audição, que a gente distorce aquilo que a gente ouve, a gente guarda aquilo que a gente quer, e a gente usa da forma que a gente quer, do jeito que nós entendemos ser o certo. Mas não tem nada a ver o que está falando, mas o que eu estou guardando? Será o que eu ouvi? O que ficou guardado no meu coração? Quais são as palavras que ficaram memorizadas? O que eu coloquei no meu coração? A visão distorcida aqui também, a visão distorcida da vida. Aí eu faço uma pergunta para você nessa noite, como você vê a vida? Como você enxerga os lados, as coisas ruins pela frente? Como você vê a vida? Como você enxerga as coisas ruins pela frente? Você só vê desgraça, você só vê miséria. E tem gente, infelizmente, que está assim. Só vejo desgraça, só vejo miséria, não tem como mudar. Há pessoas, infelizmente, que estão assim, que às vezes olham para esse tempo e falam assim, não, isso não tem jeito, não, é daqui para pior. Nós não vamos ter nenhuma sensação de 70, né? 70 que nós estamos olhando, nós vamos ter uma sensação térmica agora, né, de 80%, em misericórdia, se chegar a 70%. E tem gente que às vezes, não, vão passar de 70%, esse mundo não tem mais jeito. Glória a Deus que nós estamos esperando da volta de Jesus, mas nós podemos fazer a diferença para mudar, queridos. Mudar a nossa realidade, mudar a nossa vida. Como você enxerga as coisas? Você é aquele que murmura? Você é aquele que é pessimista demais? Tem gente que é tão pessimista que quando ele vê uma casca de banana, ele fala assim, não tem jeito não, eu vou passar ali, você quer ver que eu vou cair? Você vê como é que é a situação. Tem gente que enxerga as coisas ruins em tudo. Hoje, se nós formos olhar, se você der uma pesquisa aí no Google, você vai ver que tem mais ou menos 6,8 milhões, não fala nem desempregado, pessoas que estão, usa outra palavra, esse foi um dado agora de 2024, final de novembro de 2024, que estão desempregadas, que não estão fazendo nada, estão à toa, estão desempregados. Usa outra palavra aqui, mas só que não me vê agora. Mas sabe o que acontece? A pessoa às vezes vê esse número tão grande, vão falar assim, daqui uns dias o próximo sou eu vou entrar nessa lista. Tem gente que é tão desanimada, tem gente que é tão pessimista, que olha essas circunstâncias e fala assim, nossa, esse número só aumenta. E você quer ver, o próximo é seu. Tem aqueles que falam assim, fulano fechou a loja dele. Nossa, eu vou começar a orar, porque senão daqui um dia vai ser a minha também que vai fechar. Ei, não seja pessimista. Busque entender e compreender quem é Deus na sua vida. Tem gente que fala assim, não, eu estou doente, hoje eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali. Você está com o quê? Não, eu estou com isso, eu estou com mais do que você. Tem gente que é pessimista, tem gente que arruma doença. Tem gente que procura com as mãos dele mais do que ser doente. Fala assim, não, eu tenho que ir no médico, você está bem? Não estou bem não. O médico falou isso, o médico falou aquilo, eu estou nisso, eu estou buscando. Não seja pessimista. Não seja aquele que começa a ver as coisas e olhar as circunstâncias e falar, nossa, não tem jeito. Há uma história, né? Um pai chamou o filho para ir para a escola. Um pai chamou o filho para ir para a escola. Chamou a primeira vez e disse assim, vá para a escola. Acorda, já está dando a hora. Vai para a escola, está na hora. E aquele filho, ele levanta e fala para o pai assim, pai, eu vou te dar 3 motivos para mim não ir para a escola não, porque na escola está difícil. Eu não vou para a escola porque eu estou com sono. Eu não vou para a escola porque eu chego lá, as crianças ficam rindo de mim. Eu não vou para a escola
porque todos ficam debochando de mim, eu não vou não. Aí o pai, ele levanta e fala assim, não, meu filho, eu vou te dar 3 motivos para você ir para a escola. Pai, 3 motivos para mim ir na escola? Primeira coisa, primeiro motivo que você precisa ter, é sua obrigação. Segundo motivo, você tem 45 anos. Terceiro motivo, acorda, porque você está na minha casa, vão trabalhar, e você é o diretor da escola. Sabe o que eu quero dizer para os irmãos? Não desanime, que a gente possa ter essa motivação todos os dias de buscar, estar ali fazendo a diferença, porque é muito errado ficar a gente ficar olhando, é muito errado a gente só ficar olhando o lado ruim das coisas. Você não fique, se for assim a gente não vai sair de casa não, se a gente for olhar o lado ruim das coisas, de fato, eu vou querer ficar só em casa. Mas a gente não pode ficar só olhando o lado ruim das coisas. Todo mundo tem luta, todo mundo tem problema, todo mundo tem dificuldades, todo mundo enfrenta adversidades. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Você vai enfrentar e não olhe o lado ruim das coisas. Busque a Deus, irmãos. Porque se a gente parar para olhar, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Aqui, queridos, tem algumas coisas que eu quero que você ainda, caminhando aqui para o fim, entenda isso sobre, eu não quero ter desânimo, eu quero me colocar mais à disposição da presença de Deus. E 3 situações que cada vez mais se mostram ou produzem em nós o desânimo. Palavras negativas produzem desânimo na sua vida. As adversidades, elas vão produzir desânimo na sua vida, sim. Mas não deixe as adversidades tomar conta, não seja as adversidades, não olhe as circunstâncias, a visão distorcida do mundo de poder olhar e falar assim, não, está complicado. Às vezes você vai falar para você mesmo, nossa, eu estou muito desanimado, eu estou desanimado de ir na igreja, eu estou desanimado de fazer isso. Tira isso da sua vida. Tira isso da sua vida, não deixe esse primeiro amor, não deixe essa chama desse primeiro amor apagar esse querer, essa vontade de buscar Deus, não desanime. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a história de Abraham Lincoln, não tem como a gente falar toda sobre a história dele, mas queridos, ele faliu no seu comércio com 31 anos de idade, não desanimou não, perdeu para deputado estadual com 32 anos, ele perdeu e não desanimou. Aos 34 anos, novamente, ele faliu. Ele faliu no seu comércio aos 34. Aos 35, a sua esposa faleceu. Ele teve um colapso nervoso aos 36 anos. Perdeu para prefeito com 38 anos. Mas não desanimou. Perdeu para deputado aos 43 anos. Perdeu para deputado estadual aos 46, para federal aos 43, perdeu para senador aos 55 anos de idade, mas não desanimou, perdeu para vice-presidente, depois você pode fazer essa pesquisa, aos 56 anos de idade, perdeu para senador aos 58 e foi eleito presidente dos Estados Unidos com 60 anos de idade. E até os dias de hoje, todos os presidentes que sucederam ele fazem juramento na Bíblia que foi dele. Ele se tornou uma pessoa tão importante naquele país, naquele lugar, ele não desanimou. Hoje a nota de $5, se você for ver, está lá. Homenagem que ele fez, como ele faz. Queridos, não desanime, não deixe as circunstâncias da vida te pararem. Não deixe. Entendam como Jesus aqui, ele orou. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha a palavra de conforto que Deus nos dá, e eu quero convidá-los a se colocar de pé nesta noite, a entender isso. Irmãos, busque a Deus, busque ao Senhor,
Esteja firme cada vez mais na palavra de Deus. O Salmo 30, versículo de número 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 34, versículo de número 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas, Ele te livra. É de todas as aflições. Se você crê nisso, se você confia nisso, se você crê que esse Deus é maravilhoso, louve a Deus essa noite. Faça desse louvor uma oração, e Deus te ama sim. Então faça desse momento um momento de oração, de gratidão a Deus. E logo após esse louvor, se você tiver o desejo de falar assim: pastor, eu quero que o Senhor ore pela minha vida, porque eu não quero mais ter esse desânimo, eu não quero mais andar do jeito que estou, eu quero ter minha vida transformada, eu quero que meu ânimo seja renovado, porque eu sei, como a tua palavra diz, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então logo após esse louvor, se você quiser vir aqui na frente, eu vou orar com você e pela sua vida. Mas se não quiser, nós vamos orar eu oro pela sua vida aonde você está. Vamos louvar a Deus. Escolha a Deus. Mesmo sendo assim, um pobre pecador,